Fala, galera de Deus, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um podcast, Novíssimo em Folha para vocês. E hoje trouxemos aqui o casal do ano, o casal mais maravilhoso desse mundo, Lorraine Portela e Pedro Portela. Vamos pedir para eles se apresentarem aqui para vocês. Vou se apresentar. Oi, gente, a paz do Senhor, boa noite. Queria falar assim que é um prazer a gente estar aqui. Eu estou muito feliz e eu acho que vai ser super bacana. Oi, gente, tudo bem? Então, estamos nessa labuta aí e estamos nessa expectativa de hoje. Deus vai bradar nesse lugar, a gente vai contar tudo que vocês precisam saber acerca da nossa vida e do nosso ministério. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos começar aqui então, né, com uma oração. Uma oração. Eu vou pedir para a Lorraine fazer essa oração. Posso? Sem problema nenhum. Vamos lá. Ok. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, primeiro por mais um dia. E louvamos o teu nome pelo privilégio que temos e estamos recebendo da tua parte, Senhor, de anunciar e falar das coisas que são tuas e das maravilhas que o Senhor fez, tanto na nossa vida como na nossa família. Que através, ó Deus, desse testemunho e dessas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, outras famílias sejam alcançadas nessa noite. Outras pessoas sejam alcançadas nessa noite. Que a paz que o Senhor fez reinar sobre a nossa vida possa alcançar cada pessoa que estiver ao alcance e na visão, ó Deus, desse podcast. Que o Senhor possa abençoar a vida, tanto da Kailane, como do diácono que está aqui conosco, de toda essa igreja, e que o Senhor fique conosco também no decorrer dessa conversa. Toma a direção de tudo e nos abençoe, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente estar começando, antes da gente presentear, né, a gente estava conversando aqui. Para quem não sabe, esse podcast é gravado na nossa igreja, né? Aqui é o altar, para quem nunca viu aqui, a gente é o altar, a gente tem esse cenário. A gente está começando agora, né? A gente tem um objetivo de, através dos testemunhos, através das histórias do pessoal que a gente traz, poder edificar, ajudar alguém de alguma forma, mas a gente está no início, então muitas coisas aqui a gente está muito no improviso ainda, a gente está muito no início, né? O pastor Ronaldo chegou aqui e pensou que era um estúdio, mas depois que ele foi descobrir que era a nossa igreja, então a gente está muito no início. Então qualquer erro que às vezes as pessoas vejam ali no vídeo, nos últimos 2 podcasts teve alguns erros, a gente grava com o celular, tem a questão da memória, então qualquer coisa a gente pede seu perdão, né? A gente está iniciando, a gente está começando aos poucos, então, né, a gente pede desculpa por qualquer coisa que você vê que atrapalhe de alguma forma, né? Mas se você quiser ajudar a gente de alguma forma também, aqui em cima da cabeça da Kailane tem um QR Code, então se você quiser fazer algum tipo de doação, ajudar a gente nesse projeto, vai ser uma bênção, que Deus também possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, né? Agora a gente vai estar dando presente, né, não, Kailane? Gente, ninguém viu ainda. Pra saber o que é. Quem foi que escolheu a foto? Quem foi que escolheu a foto? Azul. Cara, Foi a Isabelle, né? Foi a Isabelle? Diferentes fotos. As fotos são diferentes? Diferentes. Olha, você pode trazer Posso um abrir? problema dele. Pode. Vocês vão usar para beber água aqui durante o Gente, que podcast. bacana! Olha! rapaz, estamos chiques. E tu Gostaram? pode- Amei! Amei. Muito Olha, obrigado. eu vou botar assim pra ficar, no caso, durante toda a gravação aparecendo. Deus é bom. A gente coloca aqui com a logo aparecendo, né? Tá Muito mais legal. bonito divulgar também. Vocês querem um pouco d'água? Eu quero. Água, Não água. vai querer agora. Queria uma bala também, pode? Pode? Não, porque esse tá super chique. E a bala ainda é lua cheia. Não é qualquer bala. Quer também? Beleza. Obrigado. Também quero, cara. Ah, Não esquece o nome. Você não vai querer também, não? Eu não quero agora, não. Então vamos começar aqui. Eu queria saber como era a vida de vocês antes de entrar pro mundo do evangelho, antes da conversão, assim. Deixa o pastor Pedro começar. Pode ser, pode Você ser. sabe que eu falo muito. Pode ser, pode ser. Então, gente, falar da nossa vida regressa é um pouco complicado, um pouco nostálgico, mas nossa vida não era tão boa, não era tão fácil, né? A gente, Lorraine já conhecia Jesus quando nós nos conhecemos, mas eu era do mundão. Eu vim nos pagodes da vida, eu vim desses charmes aí. E a gente acabou se conhecendo
e logo, né, ela engravidou e a gente foi morar junto. Foi uma luta, muitas brigas porque nós fomos muito inexperientes, muito imaturos em vários quesitos, e a gente padeceu muito, tudo foi com muita luta, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que, ainda que mesmo em meio às lutas, e mesmo sem eu conhecer Jesus, Deus sempre nos guardou e sempre teve um plano sobre a nossa vida. Por mais que quem olhava, o olhar humano, não tinha jeito. O olhar humano não tinha solução, não tinha uma chave que pudesse apertar essa engrenagem, não tinha um remédio que pudesse consertar essa dor, não tinha nada que pudesse fazer com que a nossa família entrasse nos padrões de uma família, ou que fosse uma família em que alguém olhasse e falasse, Deus tem um plano ali. Mas a gente percebe que aonde às vezes o ser humano menos espera é onde Deus vai surpreender, né? E foi isso aí que foi dessas batalhas que a gente está aqui hoje, né? Jesus operou muitas e muitas vezes e continua operando, porque a nossa vida não é fácil e não vai ser fácil até a vinda de Cristo, e a gente está aí até hoje pelejando com Jesus. E você lembra mais ou menos como foi assim que o senhor aceitou Jesus? Lembro. Quem te orientou para isso? Então, na verdade, quando nós nos conhecemos, a Lorane sempre falou assim, eu sou da igreja e quero que você seja também. Meu ambiente é a igreja. Mas sabe quando a gente é adolescente e a gente fica apaixonado? A gente promete mundos e fundos, né? E eu, quando adolescente, prometi, não, eu não vou mais pro pagode, eu não vou beber mais, eu acompanho você onde quiser. Mas quando chegava na igreja, eu dormia. Quando chegava na igreja, me dava um sono de eu roncar. Não, Sabe quando você vem? Tem que ter um parênteses. Você não está entendendo o dormir dele. Porque o pastor Pedro, ele tem aquele dormir horroroso, que as pessoas fazem assim, ó. É aquele do japeri lotado. Sabe qual é? Você tá cansado, isso Não, aí. esse é o pior, porque tem gente, eu particularmente quero dormir, encosto a cabeça, eu vou embora, eu durmo, acabou. Ele não, ele vai pra frente, que é o pior. E aí ele vai. E eu sempre fui da Igreja Batista. Na época, quando a gente começou a namorar, eu era da Igreja Batista. E a Igreja Batista tradicional, aqui mesmo da Jacutinga, até hoje, é uma igreja muito amada minha. Então, não bate palma, entendeu? É uma igreja super tradicional, super silenciosa. Gente, ele ficava com o olho super... 5 minutos ele no culto. E ele, ó, dormindo e eu desesperada. Desculpa, foi só para falar essa parte. Então, e nessa, eu sempre vinha... Tinha dia que eu não queria ir, na verdade, a maioria das vezes eu não queria ir. E aconteceu um dia de a gente brigar. Tem um pastor até hoje que mora na frente da nossa casa, e eu quero até mandar um abraço para ele, pastor Guaraci, Deus abençoe em Cristo Jesus, né, e a sua esposa Marina, Ministério Vivendo pela Fé. A gente teve uma briga em casa, e esse pastor sempre me chamava para ir na igreja dele, e eu sempre dava uma desculpa, nunca ia. Só que eu sabia como fazer, quando Lorane ficava chateada comigo, eu sabia o que fazer para ela me desculpar, que era justamente ir na igreja. E naquele dia eu fui na igreja, e naquele dia Jesus estava na igreja. Não que outros dias Jesus não estava, mas aquele dia eu me permiti ser achado por Jesus. E naquele dia eu aceitei Jesus. E isso foi em 2010. E quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa, aceitei Jesus. Ela não acreditou, porque sabia que eu conhecia as manhas, né, desse perdão. E ela falou, então vamos ver. Nem dei muita confiança. Não deu muita confiança, e eu continuei indo para a igreja. Porque o pastor Guaraci também, se ele estiver nos ouvindo, nos assistindo aí, ele fez uma proposta para mim. E a proposta dele foi o seguinte, eu sempre joguei futebol, e ele já tinha me visto jogar futebol, jogava com os filhos dele também,
E ele virou para mim e falou assim, olha, vai ter um campeonato aqui na Redondeza. E eu vou montar um time da igreja e eu queria que você fizesse parte desse time. Eu fiquei na igreja, me batizei, casei, virei obreiro e o campeonato até hoje não existiu. Jesus me pegou por uma estratégia por causa de um futebol. Tudo tem uma estratégia, né? Tudo tem uma Ele deu uma estratégia pro estratégia. pastor para poder te dar esperando o futebol até hoje. certeza. Dá para cobrar ainda. Ó, pastor, tô esperando que o jogo até hoje, tá? Mas assim, como posso dizer? O senhor voltou depois dali. Então, foi aí batizado. me reconciliei, aí me aceitei Jesus. Na verdade, Jesus me aceitou naquele culto e eu fui vindo para a igreja. Só que quanto mais eu achava que eu teria que sair, mais envolvido com as coisas de Deus eu fiquei. Eu passei a chegar cedo no culto, eu passei a fazer o que um obreiro faz, né? E mesmo sem ser nada. E na época, o pastor teve uma sabedoria, uma estratégia de Deus, porque na época eu vim do mundão, camisa gola V, era essa época, calça saruel, eu usava 2 brincos na orelha. Então o pastor, ele chegava no culto, ele falava assim, vem cantar um louvor. Eu falava, poxa pastor, como assim, por exemplo? Como eu vou cantar um louvor? E ele falava, você vai cantar um louvor, vem aqui cantar um louvor. E a partir desse momento, a partir dessa estratégia, do que Deus trouxe à minha vida, pela vida desse pastor, foi que eu me envolvi com as coisas de Deus. E quando eu me dei por mim, eu já estava de terno na igreja, eu já tinha sido batizado, já tinha virado obreiro e não tinha mais a possibilidade de eu sair, sabe? Jesus, ele te envolve de uma certa forma que você não consegue olhar para outro lugar a não ser para Jesus. Então, aí, a partir daí foi monte, a partir daí foi jejum, a partir daí foi oração, com alguns amigos que nos acompanharam na caminhada, o pastor Bruno Black, que esteve aqui, o presbítero Denis, né, presbítero Atílio. Então, foram eles que nos iniciaram nessa caminhada, e eu agradeço também muito, muito a Deus pela vida do presbítero Atílio, né, que foi num culto em que uma campanha em que ele dirigia, que era derrubando as muralhas de Jericó. Naquele dia Deus derrubou uma muralha gigantesca na minha vida e assim aconteceu. Depois falam que eu que falo pra caramba. Não, eu quis deixar ele falar primeiro para quebrar já esse paradigma. Tô avisando. Já é o segundo podcast que o presbítero Atílio, né? Ele é Sabe citado. pra muita gente. É Ele é citado. mesmo? O pastor Bruno Denis, Black o Bruno também. Black também falou muito dele. A gente tá para chamar o presbítero Denis, também provavelmente deve falar muito dele Sim. também. Né? Ele certeza. parece ele tá muito envolvido entre vocês aí. Sim. A gente viu que o pastor Bruno Black e o irmão dele, eles vinham muito dessa... O Bruno Black vinha mais por parte da dança. Sim. E o Denis é mais parte do pagode, né? Sim. O senhor chegava, vocês tocavam junto, alguma coisa Não, assim? nunca tocamos junto. Na verdade, eu conheci Denis na igreja. Ele já estava Já era obreiro, já estava convertido, mas o Denis estava aí fazendo sucesso na época que eu ainda ouvia pelas rádios, né? Aí conheci Denis na igreja, já pregando, já dando os brados aí com Deus. Ele Aí. vendo esse vídeo, ele sabe que ele já tá na lista, né? Não? Diácono Luciano? Já tá na lista já dos próximos já, né? Presbítero Denis. Denis, Ele é chama. top. E a senhorita, como ficou com isso tudo ao decorrer do tempo, com seu marido, voltando para Jesus? Foi ótimo. Na verdade, para mim, era um pouco... Eu não vou nem falar que eu fico emocionada, né? Mas, assim, eu sou uma prova viva de que Deus existe. Eu não tenho... Às vezes soa como algo difícil de acreditar, mas é real. Porque eu vivenciei coisas com Deus que parece realmente inacreditável. Mesmo tendo errado, porque quando eu comecei a namorar o Pedro, nós éramos mais novos. Eu sou pouquíssimo tempo mais velha do que ele, pouca coisa. Mas quando a gente casou, o Pedro tinha 16 anos. Então, a gente não sabia nada. Eu já era da igreja,
e me vi muito envolvida na igreja e me vi apaixonada por um menino de 16 anos. Ele tinha 16 anos, mas ele sempre foi muito maduro, principalmente no falar. Então, quem ouvia ele falar não acreditava que ele tinha 16 anos, sem ver. Porque ele com 16 anos era um menino, eu não mostrava ele para ninguém. Só para os meus amigos Por mais favor, próximos. não coloca minha foto aí com 16 anos, tá, gente? Só para os meus amigos mais próximos. Eu não podia mostrar para ninguém, mas beleza, tudo bem. Eu me vi envolvida e aí eu realmente engravidei, precisei me afastar das minhas atividades na igreja por conta disso. Mas nunca deixei Jesus. Havia um temor, porque nós temos que ter essa consciência, a gente falha. A gente só não pode continuar no erro. Você entende? Eu percebi que eu havia falhado, porque realmente eu sou um ser humano, eu engravidei antes do casamento, mas mesmo em disciplina, eu não deixei Jesus, porque eu sabia quem ele era. E continuei, só que aí o Pedro, ele não, na denominação que eu era, que era batista, ele não conseguia compreender muito bem que para você continuar participando das coisas, você precisava ser casado. Na mente dele, ele entendia o seguinte: eu sou casado com você, eu moro com você, eu sou pai da sua filha, nós temos uma casa, como que a gente não é casado? Eu não vou casar com você só para você comer um pedaço de pão? Porque eu ia para a igreja, dia de Santa Ceia, eu quase morria de tanto chorar, porque eu não podia compartilhar, justamente. E o pastor ficava fazendo estudos com ele, porque mesmo sem ele ser evangélico, o Pedro sempre foi muito aberto para o evangelho. Ele sempre aceitou orações. Na minha casa sempre foram ministradas canções que eu amo, a cantora Fernanda Brum, e ela foi alguém primordial para me ajudar na empreitada de salvação para minha família, porque os louvores dela preenchiam a minha alma, porque eu tinha um vazio. E ele sempre aceitou isso. Até aí, tudo bem, beleza. Ele não aceitava casar de jeito nenhum, porque ele achava que estava sendo imposto para ele casar. Passou-se o tempo, ele aceitou Jesus e a gente ainda não era casado. E nós éramos de uma igreja, eu já fui acompanhar ele, porque quando ele aceitou Jesus, que já foi na Assembleia de Deus, eu percebi que eu precisava estar ao lado dele para que ele se mantivesse firme. E eu saí da Igreja Batista e fui acompanhar ele na igreja do Ministério Vivendo pela Fé. E o pastor Guaraci, ele é um homem de muita sabedoria. Hoje, nas igrejas, a gente vê pastores perdendo ovelhas por falta de estratégia ou por pura religiosidade. O pastor Guaraci não. Orgulho também. Isso. Exato. O Pedro chegava na igreja com uma calça saruel, com um tantão assim da calça de fora e a blusa por cima, e o pastor Guaraci abraçava ele. Meu filho, que bom que você veio. E o Pedro se sentia. E aí tinha um momento... Ele nessa época lá na Assembleia, lembra? Não, isso aí você já está no tape 2. Já. E aí ele começou a ganhar o Pedro com isso. O Pedro ia para a igreja de brinco, mas o Pedro ia. Você entende que o evangelho hoje precisa disso? E o pastor Guaraci, ele tinha isso. Ele tem evangelho, isso até hoje. Tem isso lá atrás que ainda era muito... E nós estamos falando há 10 isso anos aí, atrás. isso aí. É muito E diferente. tinha um momento que o pastor Guaraci, assim, no meio do culto, ele falava: eu gostaria de ouvir um louvor do irmão Pedro. Era uma coisa que poderia até escandalizar. Ou do jovem Pedro, melhor dizendo. É. Mas aí ele explicava depois para o ministério dele. E teve uma vez que ele apontou para a igreja e falou: vocês não estão enxergando, mas eu estou vendo esse jovem. O Pedro esqueceu de citar, mas ele vai lembrar. É verdade. Eu vejo esse jovem de De terno terno aqui na frente. Olha ele hoje aqui. As pessoas ficaram meio assustadas. E o Pedro ia lá, porque ele é metido, ele não quer saber. E ele sabia louvores, porque na nossa casa ele ouvia isso. E o Pedro cantava mesmo, ele não queria E na nem casa da saber. minha madrinha também, Ele né? também tem a madrinha dele, que é minha coach espiritual. E ele cantava. E aí um dia ele chegava no Pedro e falava: poxa, você é tão bonito. Eu acho que se você colocasse uma calça de linho, ia ficar bacana, rapaz. E ali o Pedro chegou um dia, ele fez aniversário e ele ganhou uma autoescola de presente. E aí o Pedro pegou, que eu quase matei o Pedro, virou para a madrinha dele e falou: não quero autoescola, eu quero um terno de presente. Eu quase morri. Mas através dessa estratégia do pastor Guaraci, o Pedro Henrique mudou a vestimenta. E o Pedro ainda indo de brinco. Daqui a pouco, um dia, ele de novo virou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, tu é um negro lindo, cara. Se você tirar esse brinco, vai realçar teu rosto. Mas assim, ele falou isso e acabou.
No outro culto, o Pedro já estava sem brinco. Você entende? Então isso ajudou, facilitou. E daqui a pouco o Pedro já era obreiro e daqui a pouco nós já estávamos naquela igreja colaborando e daqui a pouco a gente já estava fazendo culto sentimental na igreja, e daqui a pouco a gente já estava fazendo um programa de rádio para casais, para famílias na igreja. Mas nada são só flores, né? A gente vê a estratégia, né? Deus Sim. usa cada um. Eu não vou me lembrar agora, em Provérbios, né? Tem uma passagem que fala sobre... não vou saber o versículo certo, mas é algo parecido com... quando vem um malfeitor, Deus usa alguém pior ainda contra Sim, aquela pessoa. sim. Então, Deus ele pega a pessoa do jeito que ela é e vê uma forma de tratar para que aquela pessoa seja mais próximo, né? Ela venha junto, né? Foi, né, a questão do futebol, a calça, né? A gente vai vendo as mudanças, elas foram correndo aos poucos. Mas a senhora é de berço evangélico? Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade, na Igreja Batista, sozinha. Minha avó sempre foi obreira da Igreja Universal, mas eu tinha que acompanhar, né? Mas aí um dia eu fui com uma irmã e aceitei a Jesus lá e comecei. Na Igreja Batista tem um trabalho chamado Mensageiras do Rei, que tem até hoje, e ali é um trabalho só para jovens, meninas, né? E para os homens, embaixadores do Rei. E aí eu comecei a participar disso. E aceitei Jesus com 9 anos. E dali eu fui embora. Como eu sempre gostei de fazer as coisas, quando eu vi, assim, poxa, com 12 anos eu já era professora das crianças na igreja, pra você ter uma noção. Sempre gostei muito das coisas de Deus e até hoje eu levo isso. Eu gosto de me sentir útil. Há pouco tempo, antes de nós começarmos, eu falei sobre isso com a Kailane. Eu entendo hoje e prossigo desde os meus 9 anos de idade, eu gosto de fazer qualquer coisa. Então hoje, esqueci seu nome. Luciano. Eu sou uma pessoa que, sem demagogia, se você precisar que eu limpe a igreja, eu vou limpar. Se você precisar que fique com as crianças, você vai me colocar e eu vou ficar com as crianças. Se você precisar que cante um louvor, porque a pessoa responsável não veio, eu vou cantar o louvor. E se não vier o pregador, vou tentar arranhar e ainda vou trazer uma palavra. Eu entendo que esse é o papel nosso do evangelho, entendeu? E eu gosto de me sentir útil mesmo. Eu acho que nós fomos chamados para ser útil no reino. Agora ter essa proatividade. Como você, que eu tô vendo. Você também é do meu grupo. Aí, viu? Ela concordou. E como tá o relacionamento de vocês hoje em dia? A história, assim, do início. Vamos pegar lá. Não um dia, não. Como é que Ele foi vai que você falar, conheceu? porque eu vou falar resumidamente, porque eu sou alguém que fui... Datas não lembram, não, né? Primeiro encontro, datas. Lembramos, claro. Pô. Ele vai falar que ele bem lembrou disso no carro domingo do primeiro encontro. Eu vou deixar ele contar isso, que é massa. Mas nesse período nós fizemos agora, dia 5 de agosto, 16 anos juntos. 16 anos. 16 anos. Temos 2 filhas, a Isabelle, que fez 15 anos, e a Isadora, que vai fazer 10 em setembro, mês que vem, né? Nesse meio tempo, nós só teremos essas 2 filhas, graças a Deus por isso. Mas... Olha que eu tô orando aí para Deus abrir a madre aí. De jeito nenhum, tá doido? Um menino? De Um menino, jeito nenhum. um menino. Meninos são os filhos espirituais que Deus tem dado para nós. São muitos, né? Mas assim... Nós tivemos, nesses 16 anos, muitas dificuldades, muitos problemas. Durante esse período em que o Pedro aceitou a Jesus, houve um período em que ele se afastou das coisas de Deus. E isso trouxe para nós uma tristeza muito grande, para mim e para as meninas, porque as nossas filhas também amam as coisas de Deus, porque nós 2 ensinamos isso a elas. E acarretou nesse meio tempo, porque tem sido pregado também, Luciano, um evangelho de facilidade, mas não é. Nós estamos sujeitos a qualquer momento a falhar e a cair. E na nossa família não foi diferente. Fica até uma dica para quem vai estar nos ouvindo, né, por ser gravado. Porque as pessoas, elas têm essa concepção de que elas vão aceitar Jesus e tudo vai se consertar e nunca mais nada vai desandar. Tá tudo certo. Isso tudo aí. vai ser mil maravilhas. Exato. Depois de aceitar. E nós temos que estar preparados para os dias maus, porque a Bíblia diz que vão chegar os dias maus. E nós tivemos os dias maus, porque antes, a gente que se casou,
Nós fomos tomados por tamanho poder de Deus que a gente começou a fazer tudo na igreja, então a gente não passou pelo período da turbulência. E fomos lá lançados, como eu te falei, a gente fazia programa de rádio, a gente começou a tratar de famílias, a gente começou a fazer culto sentimental, eu comecei a fazer um monte de coisa para casais, ele também. Só que o Senhor queria que nós tivéssemos as nossas experiências. Sim. Porque tudo que nós falávamos, a gente lia, a gente pesquisava, tanto em livros quanto pela internet. Mas o Senhor queria provar, isso foi o mais dolorido, sabe, pra gente. Eu me emociono em falar isso, porque o Senhor fez assim, a gente experimentar no osso mesmo. Passar no vale. Exato. E Tá a gente moendo. chegou a se divorciar. Se divorciar não, se separar no sentido de assim, eu convidei ele a ir para casa da mãe dele, a retirar-se por conta desses problemas que a gente teve e que trazia muita dor para mim e para as filhas e para ele mesmo. E nesse período, só que a gente existia o amor. Então, mesmo quando a gente brigava, eu costumo dizer que assim, eu não me separava ele se separava de mim, mas eu não me separava dele, porque nós brigávamos e ele ficava na mãe dele, mas assim, eu não podia dar um passo que ele descobria. Se ele descobrisse que eu dei um passo, ele vinha para casa. Essas coisas assim, sabe, daquele namoro. Ficava em cima. Ficava em cima. E isso dificultava porque atrapalhava ele se afastou muito de Deus. Isso ocasionou algo muito triste, que com certeza ele deve citar. Depois disso, em que houve essa dificuldade nossa, eu cheguei a pensar em esmurecer, cheguei a pensar em desistir, sabe? Mas um dia na minha sala, eu me ajoelhei e falei para Deus, eu não aceito eu desistir da minha família, porque eu falava para pessoas de família, mas eu não tinha tido esses problemas que essas famílias tinham. Eu só via de ouvir falar, né? E o Espírito Santo virou para mim e disse, eu não vou permitir que você se afaste e que você abandone a sua casa. E aí eu percebi que se eu tivesse realmente me divorciado, tudo que eu tinha falado era mentira. Porque como que eu podia falar para as famílias antes, não desiste do teu marido não, o Senhor vai fazer uma obra, Ele vai te ajudar. E aquelas pessoas buscavam e Deus até ajudava, algumas conseguiam vencer, ou quase todas. E aí quando chegou a minha vez, como que eu ia desistir? Você entendeu? Como que ficou um pouco difícil para mim, eu falei, não posso, eu vou te ouvir, Senhor. E aí naquele momento na minha sala eu decidi, e foi no momento que estava tudo destruído. Ninguém acreditava na restituição da minha casa. Só eu. Eu e a madrinha dele, que é a missionária Isabela. Até ela acreditava, mas ela tinha um momento que ela falava para mim, eu não sei como é que você aguenta. E as pessoas ficavam ao meu redor. Pelo amor de Deus, não está vendo que não tem como dar certo isso? Você não está vendo que você é jovem? Você gosta das coisas de Deus? Menina, o Senhor vai providenciar um homem de Deus para você. Você tem o direito de se divorciar. Sai fora disso. E eu falava, não saio. E foi na época que estourou aquele filme Quarto de Guerra, você lembra? Eu assisti esse filme com a minha tia. Não, o pastor Marco quer passar aqui, porque a gente está na campanha Quarta de Guerra. Aí ele inspirou no filme, ele queria passar aqui, a gente está até vendo um dia para passar. Nossa, mas eu vi só os trailers só do filme. Esse filme é maravilhoso. Eu vou falar e você vai sair que eu falei que eu ia encurtar. Olha bem. Encurtando. Eu tô encurtando. Tá resumindo. Eu comecei a fazer esse Quarto de Guerra. Comecei sozinha. E eu fazia as minhas orações e eu colocava lá no meu guarda-roupa. Quando você assistir um filme, você vai ver. E eu colocava lá no meu guarda-roupa. Toda noite eu fazia as minhas orações. E aí, eu fui fazendo isso e ele lá na minha sogra, totalmente perdido. E todo mundo para mim, sai fora disso, sai fora disso. Eu falei, não sai. Aí, eu um dia descobri que a Isabelle estava fazendo um quarto de guerra escondido na série. É verdade. E ela fazia as mesmas coisas das horas. Nesse dia, Mesma oração da senhora. aquele dia eu falei, duvido que eu largo esse Deus. Agora eu vou até o fim. Verdade, minha filha escondendo assim atrás das roupas. E ela colava as orações. E pai. Não tem a parte de trás do guarda-roupa assim? Sim, onde a roupa encosta. A minha ficava ela na botava porta. lá. A dela ela colocou atrás porque ela sabia que... E provavelmente eu iria falar para ela, não faça isso. Isso é uma coisa que tem um peso, minha filha, não faça. E aí, mas eu vi aquilo, quando eu vi, eu tomei a decisão. Falei, agora eu luto e vou até o fim. Ela fazia sem a senhora saber Sem eu e pedir saber. para ela fazer. Sem eu saber. Saber. E aí
eu fui e orei, e eu falei para Deus, não te deixo, não te deixo. O Senhor vai fazer alguma coisa. E dali eu comecei a professar. E eu dei uma de maluca. As pessoas falavam comigo e eu falava, porque quando Deus fizer o que Ele vai fazer na minha vida, vai ser lindo. E as pessoas davam aquela olhada assim para mim, a Glauciane pegou várias olhadas dessa. Falava, gente, essa garota é doida. Eu falava, gente... E eu chegava lá na igreja onde nós éramos e eu falava, gente, vocês não conseguem ver, mas eu vejo ele entrando aqui, ó. Ele vai entrar por essas portas e vai adorar a Deus junto comigo. É que eu vivo É mais ou menos essa isso aí. música é top pra vocês, É porque hein? a senhora falou, vocês ainda não tinham passado pela turbulência. Exato. Então você pregava, né, sobre família, sobre não desista, mas a senhora ainda não tinha passado por esse momento. Hoje, a senhora passou por isso tudo, não desistiu, então a senhora tem toda a autoridade de vocês de poder falar de que não é para desistir. Né? Então, hoje a senhora tem uma autoridade para falar sobre isso, porque a senhora já passou. Com certeza. Não tem como falar sobre dor e período daquele que nunca se machucou. Isso aí. Só que, na verdade, é o seguinte, eu quero até abrir um parênteses no que ela falou e deixar até um recado para quem vai nos assistir. Porque a gente tem passa uma imagem em que o casamento é algo perfeito, aonde não vai se ter problemas, aonde não vai se vivenciar mais problemas. Então, hoje, estudos já indicam que o maior índice de divórcio é dentro da igreja. Porque alguém está passando que o casamento é perfeito. E não é, gente. São duas pessoas imperfeitas, pensamentos distintos, vivendo no mesmo lar, vivendo debaixo de um teto, com duas criações diferentes, porque ela veio de uma criação de uma mãe solteira, de uma mãe sozinha. Eu vim de uma criação praticamente dos meus avós. Meu avô era marinheiro, né? Então era aquele jeito. Hoje se usa muito essa palavra machismo, né? Porque eu acho que é muito pesado e muito pejorativa sobre alguns quesitos. Mas eles tinham alguns princípios. Qual era o princípio do marinheiro? Que é o princípio bíblico, que o homem trabalha e a mulher cuida da casa e dos filhos, né? E a gente vivenciou isso. Quando eu casei com alguém que era superativa, que não dependia de homem, que arregaçava a manga, que fazia... A gente se viu num choque de mundos se chocando, né? E isso para nós foi uma disputa de controle, se a gente pode chamar assim. É uma disputa de controle. Quem manda mais? Quem faz mais? Porque eu fiz isso e você não fez. Porque eu chego do trabalho, né? Então, muitos casamentos hoje estão se acabando por conta desse choque de criação, o choque dos mundos, né? Onde um vem de uma criação, o outro vem de outra. Só que o que eu quero dizer é que problemas nós vamos ter, sempre. A realidade, o que eu falo hoje, é que independente do problema que você esteja passando, eu não sei o que você está vivenciando na tua casa, no teu casamento, mas eu sei de alguém que pode solucionar o teu problema. Eu sei de alguém que com certeza, eu vou dizer como a minha pastora fala, Jesus é a dose mais forte. Ele é o remédio que vai sarar a tua dor. Não quer dizer que você não vai sentir outras dores. Não quer dizer que você não vai ter outros problemas. Mas aquele problema Jesus vai sanar. E assim ele vai sanando etapa por etapa. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai galgando até chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, a Bíblia também diz o seguinte, que ele é fiel para aperfeiçoar a obra que ele começou. A gente acha que por aceitar Jesus vai ser tudo perfeito, vai ser tudo um mar de rosa. E não vai. Vai ser luta, vai ser prova. Se você não enfrentar a luta na igreja, você vai enfrentar em casa. Você vai enfrentar no trabalho, quando abrir a porta para ir trabalhar, quando você vê o lixeiro talvez vai estar te xingando, coisas que você nunca passou antes. E a vida com Cristo é isso. Só que o maravilhoso dessa vida não é só a luta que a gente passa, que trava, são as respostas que a gente obtém por meio dessas lutas.
Porque a luta é que nos dá as respostas. E nem sempre a resposta é uma vingança de Deus. Porque a gente acha que às vezes Deus vai nos responder castigando alguém, ou fazendo que aquela pessoa sinta na pele o que... Não, às vezes a melhor resposta de Deus é quando Deus nos cura, quando Deus abençoa alguém que nos fez mal. Você consegue perceber isso? Às vezes alguém nos faz tão mal, e o nosso desejo é que Deus faça vingança. O nosso desejo é que Deus puna, é que Deus, sabe? Porque Deus não toma o inocente, na verdade, cobre. né, de quem fez Isso mal. aí. Para a gente colocar como exemplo, eu poderia citar, né? Porque vocês são jovens. Aliás, deixa eu falar de novo, que eu estou achando o máximo esse trabalho de vocês. Vocês são jovens, você é noivo, Kailane namora. Então, assim, eu acho que foi bacana nós estarmos aqui, porque a gente não está só impactando quem é casado, a gente está influenciando quem vai casar, quem vai casar e quem pensa nessa possibilidade no futuro. Sim. Entende? Primeiro, no caso da Kailane, a gente influencia ela a ter a atitude de pensar bem antes de tomar a decisão de casar. Porque é no casamento que a gente descobre quem é no namoro, melhor dizendo, que a gente descobre quem é a pessoa. Eu, particularmente, vivo falando isso para a Isabelle, que vai namorar em 2030. Isso aí. Segundo o pai dela. Segundo o pai dela. Eu falo para ela o seguinte: você arrumou um namorado, eu vou querer ir na casa dele, vou fazer a seguinte pergunta para a mãe dele: ele é um bom filho? Porque eu já descobri que bom filho é bom marido. Mau filho é mau marido. Minha sogra falou que ela disse isso pra Juliana. Foi? Ela falou isso. Como é que é o tratamento dele com os pais? Isso aí. Ela Acho falou que toda que a mãe primeira procura coisa... saber disso primeiro, né? Eu não sei, a minha mãe não procurou. Deveria. Minha mãe me perguntou isso. Ai, que bom. Minha mãe me perguntou Porque, sinceramente falando, é a primeira coisa que eu vou fazer com o meu genro quando ele aparecer daqui a algum tempo. Não, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu genro quando ele aparecer é botar ele para correr. Não. Depois, se ele Então, insistir... a gente diz influenciar, no sentido, estou dando um exemplo, né, da Kailane, que é quem namora, de ela ter essa percepção de entender. A história é a mesma sempre, não muda, é o mesmo filme. É o mesmo Se enredo. você entrar em um relacionamento hoje, que você namora, e vocês já brigam o tempo inteiro, e vocês não têm concordância, e vocês já se agrediram, e vocês já se xingaram, sai fora disso, porque não tem como isso dar certo. Isso. Lorane, está rogando praga? Não, estou te falando algo que você pode, ou por conta própria, me ouvir, ou pagar para ver e você verá. Ai, doeu, mas é uma realidade. E influencia você, que está noivo. Porque o noivado, além de ser só para casar, para comprar as coisas, é também um momento em que a gente ainda tem a possibilidade de desistir. Ou de ter a total certeza. Porque quem casa, Luciano, tendo a convicção de que houve um propósito de Deus, ainda que passe pela turbulência do desentendimento, da frustração ou do problema, ele vai conseguir superar. Você entende? Nós conseguimos superar à base de muitas dores. Hoje o Senhor fez... Hoje eu tenho uma vida totalmente transformada para a glória de Deus. Existem os problemas? Com certeza. Aí, se você botar o... Como é que é o nome? Podcast, não. O Making off? Making off, a Kailane vai contar, que eu não vou falar agora o que aconteceu Antes de vir para cá. Antes de vir para cá. Existem ainda as dificuldades. Não tem como. Ele acabou de falar, um choque. Nós somos pessoas diferentes. Mas hoje nós temos Cristo como centro da nossa vida. Hoje ele é um pastor. É totalmente diferente. Hoje eu ainda continuo uma diaconisa, mas sou a esposa dele. Então eu já tenho assim que pensar um pouco mais antes de agir. E sem contar que você desfrutar do que Deus faz, eu vou te falar, porque assim, eu não tenho muita dificuldade de andar de cabeça erguida, não. Porque como eu te falei bem no comecinho, se você prestou atenção, eu sei quem Deus é. E isso me faz me andar muito de cabeça erguida. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo, porque tem muitos que me amam e tem aqueles que têm um pouco de dificuldade de entender essa grandeza que eu vejo Deus na minha vida.
Porque não é soberba, não é mitideza, é a identidade que você carrega em você. Eu tenho um Deus poderoso que mudou minha vida, transformou minha família, mudou a minha casa. Eu não tenho como andar de cabeça baixa, eu não tenho como deixar de sorrir diante de tamanha graça. Você entende? Então é meu papel, é minha obrigação ser. Nós somos o espelho de Deus, eu tenho que andar sorrindo, feliz. Aí aquele que possivelmente está encontrando em mim, sei lá, uma soberba, é o que ainda não experimentou essa graça. Porque quando você experimenta essa graça, você sorri e desfruta das bênçãos que Deus tem para você. A gente anda de cabeça erguida, né? Com certeza. Você estava falando muito sobre casamentos. A igreja de vocês estão usando a revista CPAD, da Sutileza, né? Sutileza. Não, na verdade tá usando da CPAD, mas a que a gente ainda tá na final, porque na final. A última. antes, Que essa nova fala sobre a sutileza dos ataques contra a igreja de Cristo. Aí tem uma lição que fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Né? A gente vê, ela fala sobre a sutileza da banalização da graça, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza dos ataques contra a família. Nossa, então, nessa lição, né, ela fala muito sobre como está sendo normal hoje a questão do divórcio. Uma coisa que antes era até que a morte nos separe, hoje cada vez mais você tem motivo, tem a Bíblia hoje a Bíblia hoje ela dá respaldo à lei do divórcio, né? Tem diversas coisas. A Bíblia te dá hoje a lei, ela dá uma brecha, né, de uma semana, um mês para cancelar o casamento. Então hoje as pessoas ela tem tanta brecha para divorciar que qualquer motivo, né, incompatibilidade, não gostei com a cara daquela pessoa, pensei que ela é uma coisa, depois casou virou outra, é motivo para, né, para se separar. Então, eu pensei que vocês estão com essa revista é muito boa. Né, a gente está tendo aqui, tudo está falando sobre a sutileza, né, as coisas como elas estão mudando aos poucos. A gente vai vendo. Porque tocar nesse assunto é um assunto muito importante. Acabou minha água. Porque poucas igrejas hoje tocam nesse assunto, né? E a gente aprendeu algo, a gente conversa muito isso em casa, e a gente aprendeu algo que muda a nossa concepção. A gente está sempre achando, ou a gente aprendeu, que Satanás, ou o nosso adversário, ele vai aparecer de chifre, rabo, ele vai aparecer assim... Com garfo. Com garfo, não. Obrigado. Ele não vai aparecer dessa forma, gente. Ele não vai aparecer dessa forma. A gente entende que a intenção dele não é nos afastar. A intenção não é... A intenção dele é nos arrebanhar, é nos levar para o inferno. E como alguém que vai te assustar, você quando se assusta, o que você faz? Você corre, você tem medo. Então você sai fora. Mas alguém que te encanta, você vai mais para perto. Então o prazer de Satanás é nos encantar. Ele não quer que a gente fuja dele. Ele não quer que a gente fuja, a intenção não é essa. Então ele vai aparecer para nós como uma boa oportunidade, essas sutilezas que aparecem, às vezes, dentro da nossa casa, que a gente abre as portas para ter essa sutileza. E a gente percebe que tudo isso é uma artimanha do diabo para acabar com a nossa família. As pessoas não entendem que acabando com a família acaba a igreja. É verdade. Porque o tema central, não é que o tema central, mas a base da igreja, a base da sociedade, continua sendo a família. É claro que cada um se quiser ter a sua opção sexual, quem sou eu para dizer que não? Né? Mas na minha casa, eu não posso abrir legalidade para tal coisa, sabe? E a gente tem aberto, infelizmente, eu queria até usar esse espaço. As igrejas estão abrindo as portas, né, para esse movimento, essa sutileza, por conta de dom, por conta de talento. Canta muito, mas deixa aí. Entendeu? Não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus, mas canta muito. As pessoas que usam a Deus. Não tem compromisso, mas... Isso aí, sabe? Então, Deus vai usar por misericórdia. Há um tempo atrás eu tinha tido essa palavra quando o Senhor me deu. Lá na nova Assembleia, teve um pregador que Deus usa. Tem gente que Deus usa, mas não habita. Não habita. Exatamente.
E tem gente que Deus habita e usa. Isso. Ele falou isso, eu tenho anotado na minha Bíblia. A sabia? pessoa vai vir aqui, vai subir no altar, vai cantar, as pessoas vão se emocionar, vão chorar, vão vir aqui na frente. Tá bom, mas a própria pessoa não é templo do Espírito Santo. Deus usou naquele momento porque tinha alguém precisando. Ouvir por misericórdia. É a graça. Né? Mas as igrejas hoje estão perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo. E quando você perde essa sensibilidade e o contato com o Espírito Santo, você deixa a sutileza do diabo nos cegar. Isso aí. Sabe? É o que ele estava falando. Isso aí, então. E a gente está trazendo para nossa casa isso, está trazendo para nossa família, achando que é normal, que é legal, que é bacana. Não, e nada a ver. Não, isso aí é assim mesmo, com o tempo. E não é, sabe? Então a gente precisa entender que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Naquele grande dia, nós teremos grandes surpresas, sabe? A surpresa não é de quem está fora entrar, é de quem está dentro sair. O problema é que a gente pega a Bíblia e eu aprendi que texto sem contexto é pretexto para heresia. A gente percebe o seguinte, que pela má leitura das Escrituras, a gente tem uma interpretação errônea. Então tem alguém gritando aí fora que o macumbeiro pode ir para o reino celestial, se ele se arrepender. Ah, porque o homossexual pode ir para o céu. Claro, se ele largar as práticas. Ah, que o homicida pode, desde o momento que ele largue a prática. Se arrependa pelo que ele cometeu. Isso aí, por quê? Porque a surpresa não é quem está fora entrar, gente. Porque se fosse assim, a gente poderia viver de qualquer jeito e chegar naquele grande dia e entrar. Sim. Correto? Usa a questão do o ladrão da cruz, ele se arrependeu. Não foi algo, vou esperar acontecer para me arrepender, mas não sabe quando vai ser. Mas se foi a única oportunidade dele ver Jesus? Ali ele teve essa oportunidade. Quem vai garantir se você vai saber, vou morrer daqui a um minuto, perdão. Às vezes a gente não sabe, passamos de repente. Né? Pode ser algo tão rápido que a gente está esperando. Né? Aquele pessoal que espera a segunda vinda. Né? Não, vou ficar para a segunda vinda, vou ficar 7 anos como aqui. Como se fosse uma vou coisa me esconder fácil. Aquelas pessoas que vão esperar a segunda vinda. Acho que as pessoas não leem que, tipo assim, vai cair fogo do céu, as pessoas vão enfiar a faca em si, não vão morrer. Acho que, não vai ter mais comida, não vai ter mais água. Acho que eles não conseguem entender. Não é porque falar de Apocalipse é um livro assustador. Com certeza. Sabe? E é um livro que pouca gente... Eu não gosto nem de ler direito. Não, isso é fato. Pode dar escatologia. Isso é fato. Sabe por quê? Se eu for fazer uma pergunta aqui, eu sei que até nossos ouvintes... Quantas pregações você ouve acerca de Apocalipse dentro da igreja hoje? Poucas. Se eu falar... Eu não vou dizer poucas, eu vou dizer nenhuma. Às vezes você não consegue... É difícil até ouvir, né? Até é ruim falar, mas é difícil até ouvir você falando da volta de Jesus, ainda mais... Tipo assim, Jesus salva, cura. Às vezes você vê muita bênção. O máximo é guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Mas ainda mais falar sobre Apocalipse, trazer esse temor, é algo muito... Cada vez mais, tipo, o Congresso, o rei está voltando. Dificilmente você vê o rei está voltando, a volta do rei. Você vê muito... Não vou desmerecer, mas tipo Atos 2, né? Busca muito renovo, mas esquece do... Se reveste da armadura. Isso. Vai para Efésios 5 o tempo inteiro. A gente nem está banalizando. Não estou banalizando, não estou falando que é errado. Mas é a realidade que temos visto, né? Eu não estou falando que isso é errado. Claro, a gente tem que se revestir, tem a questão do renovo da Atos 2, né? Sal da terra, luz do mundo. Claro, isso aí são excelentes temas, é muito bom, mas às vezes o rei está voltando, né? Falar sobre a volta de Deus, Apocalipse, está cada vez mais... Na nossa igreja, nós tivemos nesse final de semana a festividade dos jovens. E o tema foi bacanérrimo, né? Levanta-te. Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão caídas. E dentro da igreja. E dentro da igreja, justamente. Então, é porque eles não cantaram, botaram uma menininha lá para cantar. Mas assim... eu gosto muito do louvor da Midian quando ela fala, né? A palavra para a sua vida é levanta. Toma a tua cama e anda. Porque
Hoje as pessoas estão caídas, mas por elas simplesmente levantarem só e botar roupa e vir para a igreja, elas já acham que assim se ergueram pelo fato de ter conseguido chegar até a igreja. E não é isso, esse levantar que Deus está falando. Ele está dizendo realmente de nós estarmos erguidos longe do pecado, de pé da mentira, distantes, né? Porque todas essas coisas estão abaixo de nós, que é o erro, o pecado, a mentira, a prostituição, o engano entre a internet, todas essas coisas as renúncias estão abaixo de nós. Então eles disseram que se levante, você está acima dessas coisas. Quem está em Deus está acima dessas coisas. Então eu achei o máximo esse tema, e eu acho que, como você acabou de falar, né, é tempo, né, de nós sairmos de Atos 12 das armaduras, mas é tempo de nós incluirmos o levanta-te e incluirmos o rei está voltando. O rei está voltando. Eu participei de uma festividade numa igreja em São João de Meriti, e quem pregou foi uma amiga nossa, Kellen Farias, esposa do nosso amigo Cleidson, e ela prega nas 10 virgens, na parábola das 10 virgens. E ela prega de uma forma majestosa essa mensagem, e ela prega o seguinte, que o noivo está vindo aí. E o incrível que ela prega, e ela vem também trazendo a cultura, é que a noiva, ela tem que andar adornada o tempo todo. Se ela for para a escola, ela tem que andar adornada. Se ela for no mercado, por quê? Porque ela não sabe a hora que o noivo vem. O problema da nossa geração hoje, e quando eu falo nossa geração, eu não falo só quem está vindo agora. Porque quem está vindo agora está fazendo, é porque alguém de trás abriu brecha. Correto? Então, a realidade é o seguinte, que a gente está vivendo um tempo onde o adorno é somente para ir para a igreja. Não se tem mais o adorno de noiva 24 horas. Né? Como diz a Bíblia, como diz, quer pegar a cultura? Vamos pegar a cultura do casamento judaico e vamos colocar em cima. Então, né, a gente não tem essa cultura. O que nós estamos fazendo a cultura hoje é como um casamento brasileiro. Como é? Ele é um dia só, né? Então você se arruma no dia do casamento. Então no dia que eu for pregar, eu boto meu terno, eu boto meu paletó, minha gravata, minha melhor Bíblia, a minha melhor pregação, né? Minha melhor eloquência, e vou pregar. Eu pego aquele louvor que faz as pessoas chorarem, vou para o altar, canto, as pessoas choram, pulam, rodam, sapateiam, mas quando as pessoas saem da igreja, as pessoas estão vazias, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão com casamento acabado, as pessoas vieram aqui na igreja, pularam, rodaram, sapatearam, mas quando saem daqui, então você percebe que, e eu gosto muito de citar a Bíblia, quando Paulo ele está enfrentando uma barreira na igreja que ele funda, que é alguém chamado Apolo. E alguém vai gritar para Paulo, poxa Paulo, tu não se incomoda? Poxa, Paulo está dividindo a igreja porque Paulo é inteligente. E a palavra de Paulo é uma boa palavra. Só que Paulo é alguém que está seguro em Cristo. Paulo é alguém que sabe quem ele é em Cristo. E o que ele vai falar é o seguinte, que as minhas palavras não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de poder. O que ele está falando? Apolo prega demais. Apolo canta demais, o povo se emociona, o povo se rende. Mas quando eu prego, o coxo levanta, o paralítico anda e o cego enxerga. Por que a gente não vê mais isso? Porque estamos vazios de Cristo e cheios de nós. A gente está querendo curtida na internet. A gente quer ser aceito por um mundo onde crucificaram o nosso rei, poxa. A gente... Todas essas coisas... Somos mais do que vencedores por aquele que nos... Isso aí. Eu vou poder fazer uma homenagem para ele também? Pode. Porque a gente já falou pra caramba, né? Vocês chamaram alguém que fala muito. É verdade. Não pode ter, tem que ser perguntas. E ele fez uma pergunta pra gente que a gente nem respondeu. A gente entrou em tantos assuntos que a gente nem respondeu. Porque a gente fala pra caramba, né? Que foi quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu.
Quando a gente se conheceu, poxa, que isso? Rapaz, pensa... Se você for breve, que hoje você que tá falando pra caramba. Ainda queria falar um pouco sobre A gente essa ainda rádio adora, ainda meu antes de Deus. terminar. Então, Da rádio. Mas vamos falar como foi quando vocês conheceram. Tá. Né, a gente já viu todo o processo, mas como foi o primeiro conto, se lembra a data? Não sei se vai dar data. Eu né, porque acho às vezes bom dá ele briga. lembrar, no caso, É, que... não quer dar briga. então dia... Lorraine. Nós Não, nos não conhecemos precisa data, não. dia 5 de agosto Tá certo, Lorraine. Tá certo. de 2005. 2006. 2005. 2005 nós nos conhecemos, tá? Foi aniversário. 2006. Tá bom, tá. Foi um aniversário da minha tia, em Marechal Hermes, acho que de 60 anos, né? 50 anos da minha anos. tia. Gente, é muito Ih. tempo, tá? Vou beber o suco. E nós nos conhecemos ali. Ela já frequentava a festa da minha família, só que eu nunca a tinha visto, nunca tinha reparado nela. E eu sempre fui um jovem muito, muito educado. Quando eu era jovem, eu era muito mais educado do que, muito mais cordial, né? E ela me pediu para pendurar uma bola, não sei aonde, eu pendurei a bola. Nós falamos basicamente durante o dia pouca coisa. Fomos para casa nos arrumar. Ela foi para casa dela, eu fui para minha. Quando eu voltei, eu estava muito bem vestido, né? Modéstia à parte. E quando nós chegamos na Gente, uma festa, água, fazendo favor. quando nós chegamos Agora, na festa, A entrevista começou agora. quando nós chegamos na festa, eu não tinha reparado nela e ela não tinha reparado em mim. Mas sabe quando alguém que está de fora observa alguns olhares? Aí alguém virou para mim e falou assim... Seu pai. Meu pai foi o pivô dessa história toda, gente. Meu pai foi o pivô dessa história toda. Aí ele disse para mim que ela estava afim de mim. Estava me olhando o tempo todo, não tirava os olhos desse Pode né? estar fazendo não? Assim? Pode. Né? Mas, enfim, daqui a pouco chegou a minha prima, que é amiga dela de infância. Nessa época eu era do mundo, então não tem... Tá. Aí nos chamou e perguntou, vamos ali comprar uma bala. Vamos ali comprar uma bala, e nós fomos comprar uma bala e nós acabamos nos beijando. Aí, com a bala. Aí ela virou pra mim toda metida e falou assim, ó, não fica perto de mim na festa, quando se der a gente dá um beijinho e volta. Por quê? Tem que falar tudo. Aí só que eu era adolescente e ela sempre foi uma preta muito bonita, sempre se arrumou muito bem, eu não tenho dificuldade disso não, meu amor. E eu quis estar perto. Porque o homem, quando conquista, ele quer estar perto. Ele quer cortejar, né? Quer mostrar a sua conquista. Não, é verdade. Ele quer mostrar a conquista, ele quer cortejar, quer estar perto. E nós ficamos juntos nesse dia e tal. E acabou a festa, enfim, trocamos telefone, ficamos nos ligando, falando. Eu chamei ela para sair e pedi ela em namoro. Eu estava com 16 anos. E ela, a resposta lá aí ela falou assim para mim, vou te dar a resposta no cinema então. Falei, tudo bem. Quando nós chegamos no cinema, eu achei que já seria surpreendido pela resposta. Falei, opa, vou saber agora sem gastar um tostão. Ela me fez gastar o cinema, comprar pipoca, fazer tudo. Nós falamos bastante das coisas de Deus pra gente estar pegando aqui. É no altar que é o podcast. Aí me perguntou, você quer que eu responda agora ou depois? Eu falei, depois, então você me responde. Aí quando acabou de ver o filme, ela foi e falou, você quer a resposta agora? Eu falei, quero. Eu aceito namorar contigo. Aí nós começamos a namorar, ficamos. Um mês depois... Não, acho que nem precisa, né? Por favor. Que isso? Eu preciso dizer uma coisa. Não foi verdade dele que eu falei no começo que a gente ia namorar ou não. Me fez gastar muita coisa. Quando nós chegamos, até prestígio eu comprei. Deixa eu falar. Quando nós chegamos na porta do shopping, pra quem sabe, eu prestígio fui e é caro. falei pra ele Que isso? assim, você quer que eu te dê já a resposta agora? Eu fiz de propósito, tipo séria, sabe? Falei, você quer que eu te dê a resposta logo agora?
Ele, não fala agora não. Não gostava. Tipo, que ele pensou que ia me comprar no cinema. E comprei. Já era assim, só que eu quis fazer aquele drama, sabe? Aí eu fui e falei assim, eu te falo agora. Ele, não, por favor, me fala só depois. Aí eu fiz aquele charme e tal, aí lá no cinema eu fui e aceitei. Mas nós sempre tivemos muitos galanteios. Independente dos problemas que a gente tinha, nós sempre fomos um casal muito apaixonado. Eu sempre fui, e o Pedro também. Sempre gostamos de surpresas. Isso também é uma coisa bacana para quem ouve a gente, que se perdeu isso entre os casais, entre as famílias. A Glauciane é alguém que a gente congregou durante muito tempo junto, então ela participou de algumas coisas, e o que ela não participou, ela me ouvia falar. Então, nós temos esse hábito de fazer surpresa, de fazer jantar. Eu já tive a oportunidade de fazer pegadas com o pé e botar para o Pedro chegar do trabalho. Se vestir e parecido. abrir a porta. A gente ama botar roupas iguais. E tem gente que ainda reclama, chama a gente de Pois metido. e tem gente que se incomoda. A gente, às vezes, a gente não Acho fica fofo, triste, né? a gente não fica triste. Mas vira e mexe alguém, sempre deixa soltar e falar, ai, gente, todo mundo acha... Mas assim, como a gente não está preocupado com o que as pessoas acham, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer... A gente acaba deixando passar para lá, mas a gente faz questão. Inclusive, domingo, eu arrasei, que eu botei o meu sapato da cor da gravata dele. Eu me senti o máximo. Mas é um afeto que nós temos um pelo outro. É claro que isso, sim, ficou muito mais intenso depois da restauração que Deus fez em nós, tá? Mas hoje a gente prioriza isso. E não é só quando a gente tem dinheiro. Existem momentos, por exemplo, que o Pedro, principalmente no final do mês, que a gente já não tem mais nem um centavo. E aí ele pega e fala, olha, eu tenho 5 conto na carteira. Aí eu falo, beleza, a gente vem aqui na praça, vamos fazer propaganda? A gente vem aqui na instalação e a gente compra um açaí, Glauciane, e come nós dois, entendeu? Tem dia que o mar tá brando, aí a gente come a batata, que é de 60, mas tem dia que eu açaí de 5, entendeu? Tem aquele como que vem nugget. Exatamente. Mais ou menos isso aí. Agora, no dia 5, foi um dia que a gente ainda não tinha recebido, mas era nosso aniversário de casamento. Eu fiz um jantar dentro do quarto. Que eu quis inovar, que como eu faço muitas coisas, eu tenho um pouco já de dificuldade agora para conseguir inovar. Aí eu fiz dentro do quarto, ele nem sabia, ele foi na casa da nossa comadre. Quando ele voltou, eu falei, pega um negócio no quarto. Quando ele abriu, estava tudo pronto. Então, assim, isso junta mais a gente, eu acho. E é uma coisa que o casal deveria fazer. Ih, coitado do Riva, faz hoje, Riva, por favor. Não, isso nos faz ficar firmes no momento da luta. Isso aí. Isso vem na nossa memória. No momento da dificuldade, a gente sempre pensa nesses momentos. Sabe? No momento de, poxa, caraca, semana passada ou ontem aconteceu isso e agora, poxa. Vou pedir desculpa. Isso não vou acabar com esse momento. Porque, como a gente falou, o casal é diferente. Mas assim, a gente queria... Eu não sei como que ele vai encerrar isso, mas eu acho que a gente já falou pra caramba. Mas eu queria só dizer uma coisa. E eu nem vou falar mais. Eu queria dizer que, assim, existe um dizer que eu ouvi dessa cantora, Fernanda Brum, que eu disse que eu gosto bastante, e eu nunca esqueci. Eu tinha 17 anos e ela falou... Eu tomei isso como uma meta para a minha família, para o meu casamento. A verdade é que nós fomos chamados para alertar essa geração de que Jesus vai voltar. E ela citou isso e disse no final, está muito perto, Deus tem pressa em usar a nossa vida. Não dá mais tempo de brincar. Então, hoje a gente está levando a sério essa vida a dois e essa vida com Cristo. Então, nós estamos profetizando através da nossa vida. Alguém às vezes pergunta, né? Nossa, mas eu vejo vocês postando tanta coisa na internet. Sabe por quê? A internet foi um pivô de destruição da minha família em um tempo, Luciano. Verdade. Foi na internet que eu fui muitas vezes envergonhada. E as pessoas, elas viam com muita naturalidade, Glauciane, as vergonhas que eu passava na internet. E não veem hoje com tanta alegria
as vitórias que a gente recebe. Mas isso faz a gente ainda decidir prosseguir, anunciando que a família é verdade, é plano de Deus, foi Deus quem criou a família, de que vale a pena lutar pelo casamento, de que não é para você desistir do teu marido, não é para você mandar ele embora, não é para você entregar ele nas mãos da amante, é para você entregar nas mãos de Deus e Ele vai resolver o que é melhor para vocês. Então, hoje eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês falando isso. O que eu já mostro. E hoje, não mostrar só no meu Facebook e no meu Instagram, está me deixando mais feliz ainda, que eu estou mostrando agora na... Eu adoro o nome. ADFV. Estou mostrando na ADFV para quem quiser ouvir e anunciar mesmo que esse Deus em que nós servimos, Ele é a favor da família. A gente fecha com Ele e pretendemos ficar com Ele e juntos, ou até Ele morrer, que eu vou morrer bem antes, ou melhor, bem depois. Você é mais velho. Não, mas eu não sei. Mas a preferência é até Ele morrer ou até Jesus voltar, tá bom? A lei natural da vida é quem? Muito obrigada. É quem mais velho e primeiro, né, gente? Não, mas eu gosto de uma saúde perfeita. Então, eu quero prosseguir ao lado dele, com as nossas filhas, com a nossa casa, ou até Jesus voltar, ou até ele partir. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, tá, gente? Quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, só agradecer a oportunidade. Gente, muito bacana participar desse projeto. E falar que... Só quero reiterar o que a minha esposa falou, que Deus é real, Ele faz... Está tudo no tempo dele, ele nunca chega atrasado, ele chega no tempo certo. E é uma frase que a gente tem, que é um versículo que a gente tem como chave da nossa vida, que eu ouvi num DVD há 10 anos atrás do pastor Melvin, foi Romanos 5, 20, a parte B, só do versículo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tenha isso como foco. Se alguém está te dando problema hoje, esse alguém vai te dar prazer num futuro bem próximo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Obrigada, gente. Só para a gente terminar, né, eu queria falar isso lá no início, né, para a gente terminar aqui. A gente vai ver na passagem ali de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, a gente vê que Daniel ele tinha uma vida com Deus. Daniel ele orava, né, ele tinha ali seus momentos com Deus, mas isso não impediu, né, que ele fosse jogado nas covas dos leões. Então a vida com Deus que ele tinha não impediu que ele sofresse os problemas que ele passou, mas isso ajudou ele a sair da cova. Então, às vezes, igual você falou aí, como vocês foram emendando outros assuntos, né, às vezes só porque o status de ser um pastor, de estar na igreja, não nos impede de passar no problema, mas isso nos ajuda a sair de lá. Bendito, né? seja Deus. Então a gente vai estar terminando, a gente agradece vocês terem aceito o convite. Adorei né, o presente. Fala alguma coisa? Eu tô falando. E aí, como eu falei, aqui a gente está muito no improviso, então se você quiser ajudar a gente de alguma forma, a gente não tem patrocinador, mas você pode estar nos ajudando, nos ofertando, vai ter o QR Code. Gente, ajuda esse povo aqui, ó, o QR Code aqui, tá? Vai ter a chave Pix, se você puder ajudar também. Qualquer valor vai estar ajudando a gente a comprar microfones melhores, né? De comprar as câmeras. Tem os gastos das canecas, então tem muito gasto se você puder ajudar a gente, tá? Dia 20. Esse vídeo vai ser postado no dia da mini vigília. Então, se você estiver assistindo, vou postar ele 6 horas. Normalmente eu posto 7, vou postar 6, para você ainda poder terminar e vir correndo para cá. Tá? Então, no momento que você estiver assistindo, sábado, dia 20, a gente vai estar postando o vídeo e você vem correndo para cá. Tá? Quem vai estar pregando vai ser o pastor Bruno Black. E a gente vai falar aqui rapidamente também sobre o Império das Estampas, né? Agora acho que acertei. Foi a pessoa que faz nossas canecas maravilhosas. Tá? Também faz blusas personalizadas para sua igreja, se quiser fazer algum... Gente, o que você quiser. Se quiser fazer alguma blusa personalizada, faz tudo. Piso, a gente faz uns pisinhos também com fotos, se você quiser presentear alguém. Qualquer coisa, é só entrar em contato, vou botar o número dela aqui, o arroba para vocês poderem seguir e tá pedindo alguma coisa. Luciano, se puder, eu não sei se essa já era a tua pretensão, mas eu gostaria de pedir que nós encerrássemos com o pastor Pedro fazendo uma oração em prol das famílias. Eu sei que vocês são jovens, né? Mas o que o Senhor direcionou vocês a fazer
vai alcançar pessoas. famílias. E eu gostaria que ele fizesse essa oração, baseado no que ele mesmo encerrou falando. Ele disse, mediante o que ele ouviu desse pastor, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem me deu o trabalho foi ele. Então, é ele mesmo quem tem que orar, porque é ele também que hoje está me dando prazer. Então, eu gostaria que ele fosse o canal de Deus para encerrar o nosso momento, profetizando sobre as famílias, a paz que reina hoje na nossa casa, para que essas pessoas que estão ao alcance da internet possam desfrutar disso. E aqueles que estão abatidos, entristecidos, eu não sei se vai ficar por mais tempo na internet, não sei como funciona, todas essas pessoas que em algum momento o próprio Deus direcionar para assistir esse podcast, elas serão, assim como eu fui muitas vezes ministrada pela Fernanda Brum, essas pessoas serão ministradas através desse podcast e vai haver paz nesses lares. Em nome de Jesus. Amém? Eu já terminar com essa oração. Amém? Amém. Fica à vontade. Senhor Deus e Pai, ó Deus da noite deste dia, Bendito nós queremos entregar, meu Senhor, agora cada família em Tuas mãos. Jogar diante do Teu altar e pedir, meu Senhor, a Tua graça e a Tua paz sobre esta casa. Assim como foi mencionado aqui, que a Tua palavra diz, em Romanos 5:20, meu Senhor, a parte B do versículo, o que nós queremos declarar e decretar sobre esta casa, meu Senhor, é que aonde abundou o pecado, vai Aleluia, superabundar Sim, a Jesus, glória do Cristo. Senhor. Meu Deus, Meu Senhor, obrigado, entra Jesus. nessa casa com poder e grande Sim, glória. Meu Senhor, mostra que o Senhor ainda é poderoso e que o Senhor reina e tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Agradecido seja Meu Senhor, se alguém perdeu o controle da família, se alguém disse que não há mais jeito, não há mais solução, eu creio num Deus que dá a solução ao nosso problema, Glórias a Deus. dá a solução, meu Senhor, àquilo em que nos dá trabalho. Por isso eu quero te pedir agora que o Senhor inunde essas casas dos nossos ouvintes, pessoas que vão nos assistir, meu Senhor, na internet, que o Senhor possa fazer assim como o Senhor fez na nossa vida, que possa ser real o que o Senhor há de fazer na vida dessas famílias. Eu profetizo, meu Senhor, que aquele que estava dando trabalho vai começar a dar prazer. Eu profetizo que aquele que dava, meu Senhor, trabalho, meu Senhor, vai dar prazer à família, meu Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Por isso, meu Senhor, eu quero declarar paz sobre essas casas, sobre essas famílias, e que o Teu sangue, meu Senhor, possa governar e inundar essas casas e essas famílias, no nome de Jesus. Amém. Amém. Posso dar um beijinho nele? Pode terminar comigo. É meu coitinho. Deus abençoe. Amém. Foi isso, Obrigada. gente. Espero vocês no próximo podcast. É isso, Amém. beijo.